E aí, galera, estamos aqui para mais uma aula de biologia. E agora, eu, professora Tabita, juntamente com a Aldelina, nossa parceira aqui, e nós estamos caminhando, falando sobre o que mesmo? Evolução. Como os organismos vão se modificando ao longo do tempo. Não é nada rápido, é algo gradual, segundo a teoria evolutiva, porque a gente lembra que existiam, teorias, e existem teorias e alguns que ainda conseguem, teoria da panspermia, teoria da criacionismo, teoria da evolução biológica, enfim, tá bom? Nós estamos seguindo essa questão aí evolutiva. E nessa aula nós vamos trabalhar um conceito muito importante, tá? Por isso que a gente separou essa aula especificamente para tratar sobre isso. O que seria, prof? Algo que remonta de tempos muito antigos, que nos ajudam, nos auxiliam a contar uma história, a dar base para aquilo que nós estamos falando, para aquilo que a gente está construindo em relação ao entendimento de todas essas características, fauna, flora, micro-organismos, como que isso tudo foi e como isso tudo está sendo hoje, tá bom? Você já conseguiu captar a minha mensagem? Joga lá na tela então, galera! Olha lá, nós vamos falar sobre a nossa aula 22.1, fósseis na cabeça, tá bom? Então a gente vai falar sobre o processo de fossilização e nós vamos falar sobre algumas descobertas fossilíferas no Brasil. Beleza? E as nossas habilidades, prof, quais são? Joga lá na tela. Habilidades dessa aula, queridos, são 3. Entender o conhecimento dos fósseis como um fator para o conhecimento dos seres vivos atuais. Entender os princípios da teoria sintética da evolução. E conhecer os fósseis já encontrados no Brasil. Muitos achados interessantíssimos, tá bom? E aí, então a gente vai iniciar essa aula com um conceito básico, dos fósseis. O que seriam esses fósseis? Como é que a gente identifica isso, Então, fósseis, olha lá, são restos ou vestígios preservados de animais, plantas ou outros seres vivos em rochas, como moldes do corpo ou partes deste, rastros e pegadas. Aí nessa imagem a gente tem e a gente consegue visualizar muito nitidamente os membros superiores, anteriores e os membros posteriores, Deixa eu colocar aqui. Olha lá. Então a gente sabe que esse animal era um animal que andava sobre 4 patas, a gente consegue perceber nitidamente a coluna vertebral, então a gente sabe que é um animal vertebrado com uma grande mandíbula, uma grande área de possibilidade de mastigação, um animal carnívoro, possivelmente, tá certo? Então, quando a gente acha esses achados, faz o registro desses achados, a gente está trabalhando, então, com materiais distintos, pode ser pegada, pode ser fezes, pode ser o organismo inteiro, pode ser o molde desse organismo, planta ou micro-organismo, enfim, tá? Ou inseto, Então a gente tem uma riqueza muito grande. Só que quando a gente estuda sobre a questão das rochas, vocês lembram? A gente tem as rochas metamórficas, rochas sedimentares, magmáticas, lembram? Então, quando a gente fala de fósseis, a gente vai encontrar essas normalmente, no ambiente terrestre, nós vamos encontrar esses fósseis na rocha sedimentar. Só que para ela ser o que ela é, ela precisa de um processo de transformação. E a gente vai verificar tudo isso nessa aula, tá bom? Então a gente vai aqui passear um pouquinho pela geografia, geologia, mais especificamente, e vamos então aprofundar o nosso conhecimento sobre isso, tá bom? Joga lá, vamos lá? Olha lá, a totalidade dos fósseis e a sua colocação nas formações rochosas e camadas sedimentares, como eu destaquei para vocês, é conhecido como registro fóssil. Então, toda vez que a gente fizer um achado de qualquer vestígio, pegada, rastro,
impressões, moldes de qualquer ser vivo, nós temos aí, estamos constatando um registro fóssil. Olha aqui para mim. Esse registro fóssil, ele é feito por uma equipe preparada, chamadas de paleontólogos. É uma das áreas da biologia, paleontologia. Então, nós temos essas pessoas, esses cientistas, que buscam informações sobre as formas de vidas há muito tempo atrás, há milhares de anos atrás. E como é que eles fazem isso? Escavações, né? Quando você tem aberturas de rochas, quando você tinha, né, numa determinada área, um rio, e esse rio, por algum evento, desviou a sua rota, e aí ele teve alguns períodos de estiagem muito prolongados, não conseguiu mais ter aquela acomodação daquele volume de água e secou. Aí o que vai acontecer? Sedimentos vão cobrindo aquela estrutura, naquele buraco, vamos dizer assim, tá? Aquela depressão, corretamente, né? Aquela depressão, e aí vai acumulando ao longo de muito tempo, gente, isso vai acontecer. De repente, um animal morreu ali, ou uma folha especificamente caiu ali, ficou a sua impressão e sobre ela vários sedimentos. E essa rocha vai virar uma rocha sedimentar, tá bom? Que é onde nós vamos encontrar esses registros fósseis. Perfeito? Mas a gente tem achados bem diferentes, tá bom? Vamos dar uma continuada na aula? Olha lá. A palavra fóssil deriva do termo latino fósseis, que significa desenterrado ou tirar da terra, tá? Então a gente não vai encontrar em outro ambiente, senão a gente vai, fazendo esse registro, vamos ter que retirar esses restos ou essa impressão desse material. De onde? Da terra. Para isso, você vai ter habilidades distintas aí. Então, é a ciência que estuda essa questão dos fósseis, é a paleontologia, como nós já descrevemos anteriormente. Então, esse registro aqui, ele é bem interessante, que mostra, né, como esse animal estava antes de ser soterrado. A gente não sabe qual foi o evento, o que foi que aconteceu para ele ser registrado dessa forma. Mas você consegue ver muito bem os escudos dérmicos, né, dos répteis aqui, ó. Que lindo, né? Então, a gente sabe que esse animal era um reptiliano, aí provavelmente dos grupos dos jacarés, crocodilos, enfim, tá? Você consegue ver aí as patinhas anteriores mais curtas, bem próximas da região do corpo, do dorso deles, né? Então, a gente tem todos esses registros e a gente consegue alguns, gente, olha como é que da ponta da região da boca até praticamente a cauda do animal todo foi registrado, né? É muito raro a gente conseguir esses registros, tá? Tão visíveis, tão perceptíveis, você consegue ver nitidamente todas as estruturas ósseas e também essa questão dos escudos dérmicos deles, tá? Vamos seguindo? A fossilização, ela raramente ocorre porque a matéria orgânica dos seres vivos tende a ser rapidamente decomposta. Então, o que está querendo dizer aqui? Olha aqui para mim, ou então pode me jogar aqui no cantinho. Pode me jogar lá no cantinho. Sim, olha que linda. Olha o bichinho aqui, deixa eu tirar a perna de cima dele. Para a gente ter esse tipo de registro, não é uma coisa, são eventos que acontecem, tá? O que é isso aqui? É um animal que passou por um processo de fossilização total. Ele foi preso numa substância que é liberada por plantas. Então, elas começam a secretar uma substância que, ao longo do tempo, vão passar por um processo de polimerização para se transformar nisso aqui, que é a resina, que é chamado de âmbar, tá? Que é a substância fossilífera que registrou, impregnou-se aí no animal e o animal está aí todo intacto. Do jeitinho que ele estava, alguns anos atrás, milhões de anos atrás, ele está ali, preservadinho. Com esses registros do âmbar, galera, você retira, né, com muito cuidado, esse animal de dentro dessa resina. E como é que acontece esse processo, professora?
Então, essas árvores, principalmente algumas espécies de leguminosas, né, algumas espécies de pinheiros, elas fazem essa secreção para proteger o seu caule de bactérias, de insetos. Então, é uma questão de defesa. Elas começam a secretar isso na estrutura do caule delas. Só que nessa liberação, pode acontecer, então, de fossilizar dessa resina, né, liberada, ao longo do tempo, ficar impregnado ali, prendendo o inseto, pode ser um lagarto, porque a gente sabe que a gente pode encontrar todo tipo de animais se locomovendo, né, no tronco de uma árvore, tá? Então, até registro até de lagartos você tem. E aí ele vai ficar preso ali, não vai conseguir, vai morrer. Aí vai acontecer, então, a liberação de água ao longo do tempo, do ar, e vai ficar só essa substância aí que a gente chama de âmbar, que tem essa cor amarelada, né? Parece um vermelho, mas é esse tom aí. Então, as pessoas utilizam, né, pegam esse material, pegam esse animal para estudar o material genético deles, para comparar com os animais que nós temos hoje, ou eles pegam partes, né, da estrutura do sangue desses animais, como eles foram intactos, fossilizados intactamente, a gente consegue extrair alguma estrutura do sangue deles, e como existem animais, né, insetos hematófagos, você consegue também fazer essa análise para verificar que tipo de espécies esse animal se alimentava, que tipo de espécies que existiam naquela época, que davam, né, que entravam ali na questão alimentar desse inseto. Tá bom? Então, é muito curioso como tudo isso acontece. Pode me tirar? Vamos seguindo. Para que um organismo seja fossilizado, os restos devem ser cobertos por sedimentos o mais rápido possível. Existem eventos catastróficos que fazem com que um ambiente seja totalmente transformado por esse evento, tá? Ah, professora, que tipo de evento? Um terremoto, um maremoto, um tsunami, eu não sei, um meteoro que caiu sobre a Terra. Tá? Vários eventos aí estão registrados. Existem diferentes tipos de fósseis e diferentes tipos de processos de fossilização. E agora a gente vai acompanhar cada um desses processos. Vamos lá. Mas, nessas imagens aqui, a gente consegue ver bem todo o cuidado, a cautela que é realizada por esses profissionais, né? A gente está falando de quê, prof? Da paleontologia, onde nós vamos ter inseridos paleontólogos que tratam, né, que estudam essa questão e desses achados. E quando eles encontram esses achados, galera, olha o que ele faz aqui, ó. Não sei se você consegue perceber, é um pincel, né? Então, eles têm todo o cuidado para varrer toda a estrutura de sedimentos sobre essa parte, né, óssea, achada, e aí você vai retirar aqueles blocos ali na imagem superior, você tem os dois homens ali, eles medem milimetricamente, eles verificam que tipo, né, como eles são da área, eles verificam que tipo qual é a parte do corpo desse animal que está sendo ali encontrada, tá? Nesse registro, certo? Então, muita riqueza de variedade de informações são coletadas por eles. E eles vão encontrar isso quando essa terra, esse sedimento, ele for revolvido, né? Vamos dizer que você esteja aí numa área de sítio, de fazenda, e aí você está fazendo uma ampliação, você está fazendo um trabalho de mudar o ambiente da cultura para outra área, e você vai revolver essa terra, e você pode ter esses achados, tá? E aí, obviamente, você vai ter que contatar o grupo no seu estado, ou então a universidade mais próxima, para poder verificar o grupo de paleontólogos ali, para poder visitar essa área. Desde que você encontre algo muito estranho, que você realmente diga, não sei o que é isso. Tá bom? Vamos seguindo? E aí a gente vai falar sobre esses processos de fossilizações. Como é que acontecem esses processos? Quem são? Como é que eles são classificados? Tá bom? Para que se dê a fossilização, é necessário que o organismo fique rapidamente ao abrigo dos agentes de erosão. O que é isso? Os intempéries, né, que a gente estuda na geografia. Então, aqueles movimentos, a chuva, o sol, o calor, tudo isso faz com que essas rochas na crosta terrestre passem por esse processo de erosão. Então, para evitar esse processo, eles têm que ser soterrados em um processo rápido. Aí a gente vai ter um bom registro.
tá bom? E nesse processo de soterramento, que ele é gradativo, o animal morreu, tá? Como a gente tem aqui na imagem, um animal aqui, um dinossauro enorme, gigantesco, morreu, tadinho. E aí ele estava ali no ambiente, entre o ambiente terrestre e o ambiente aquático. Aí a água, o sedimento foi cedendo, olha aqui, ó, o sedimento foi cedendo, ele foi ficando mais para a parte da água, né? Ao longo do tempo, várias camadas de solo foram cobrindo os vestígios, né? Aqui só ficou, a gente consegue encontrar só o crânio, toda a matéria orgânica, pele, órgãos, tudo vai se decompor, a gente sabe disso. E aí vai ficar, olha a quantidade, a distância que ele está da crosta terrestre aqui, né? Só que existem aberturas de estradas, existem regiões onde a gente tem desbarrancamento, né, de sedimentos, e isso pode acontecer permitindo que a gente consiga ficar uma distância menor. E aí, essa região mais curta faz com que o processo de erosão aconteça naturalmente ou não, ou por uma intervenção humana, e aí fica exposto a algum vestígio ósseo. E aí a gente tem, então, a atuação desses profissionais para fazer toda a retirada, coletar esse material, registrar direitinho e, através do estudo do carbono 14, que é o especializado para poder ver quanto tempo, né, há quanto tempo esse animal, esse ser vivo, está sobre a face da Terra, tá? Ok? Então, os passos a passos, né, para o processo de fossilização. Então, olha o seguinte. Quando morrem os animais, depositaram-se no fundo do mar, sendo rapidamente cobertos por sedimentos. É praticamente o procedimento que a gente descreveu ali naquela imagem, né? Ao ficarem incorporados nos sedimentos, sofreram os mesmos fenômenos de diagênese e metamorfismo. Professor, o que é mesmo diagênese? Olha aqui para mim. Quando a gente estuda geografia e a parte dentro da geologia, a gente sabe que existem alterações de temperatura, tá? Mineralização, compactação, existem vários procedimentos que vai acontecer até que a rocha se forme, tá? Por exemplo, as rochas metamórficas, elas são rochas formadas a partir de grandes temperaturas e pressão. Quanto mais pressão e temperatura, você vai ter, então, o resultado da diagênese formando a rocha metamórfica. Tá bom? Então, cada tipo de rocha tem o seu processamento para ser originado. E aí, essa diagênese e esse processo metamórfico vão acontecer transformando aqueles sedimentos que se depositam sobre esse material que está morto, seja ele de origem animal ou vegetal, ao longo do tempo, forme uma camada grande e aí só forme a rocha. Certo? Tranquilinho? Seguindo? Olha lá. As rochas onde os fósseis se encontram incorporados sofrem modificações que fazem elevar alguns estratos. Então, quando a gente viu aquela imagem, no desenho que a gente mostrou anteriormente, você tem várias cores. Quando a gente faz viagens, né, por aí, pelo estado de Rondônia, ou quando você vai visitar outros estados e você faz essa viagem de carro ou ônibus, você consegue, olha aqui para mim, você consegue encontrar, né, aberturas de estradas ou quando eles estão consertando algum problema nas rodovias e eles fazem aquelas raspagens, né, dos paredões. E a gente consegue, quando a gente olha, tem gente que eu gosto de parar, né, quando se for carro próprio a gente para, tira umas fotos, né, porque a gente vai que encontra alguma coisa legal. E aí você vê aqueles paredões ali do lado do outro das estradas e as diferenças de cores, né, são os sedimentos, porque as rochas estão em transformação, estão em processo de metamorfose e vão sofrer a diagênese, que é a transformação completa, tá, dessas rochas. E aí, nisso, você pode encontrar algum tipo de registro curioso. Pode ser uma impressão, um molde de alguma carcaça, de alguma carapaça, né? E aí a gente vai, então, inferir que tipo de animal, de que animal pertence àquele registro que a gente está ali encontrando, tá bom? Para registros terrestres nessas rochas, para registros feitos na água, né? Nos rios que deixaram de ter aquela
o rio correndo, a fluxo de água, você tem diferenças, partículas de sólidos, tá? Então, você tem uma diferenciação aí do que você vai encontrar nesse ambiente e no terrestre e o aquático. Perfeito? Seguindo, olha lá. Prontinho. Agora a gente vai falar sobre os tipos de fossilização. Quais são, prof, os tipos de fossilização? Nós temos 4 tipos de processos fossilíferos, tá? Primeiro, a gente vai falar aqui sobre a modelagem. Quem nunca brincou de massinha de modelar? Pois é bem tranquilo. Olha só. As partes duras, no caso da modelagem dos organismos, vão desaparecendo, deixando nas rochas as suas marcas, as suas impressões, né? Ou seja, o organismo é destruído, mas o molde persiste. Aí a gente tem uma pegada, tá? E aí, nesse fragmento, a gente consegue encontrar, verificar também, queridos, não sei se vocês conseguem perceber aí, ó. Tá vendo? Também umas conchinhas. Né? Então, aqui, com certeza, a gente vai encontrar mais coisas, mas a gente consegue ver nitidamente aqui, ó, os artelhos, né? Alguma coisa representando a patinha desse animal, tá? Olha aqui pra mim. Existem ambientes em que a gente vai se deslocar, quem nunca andou aí nas margens dos rios, não teve essa experiência, mas quem já andou sabe como é que é. Tem áreas que você vê aquelas áreas abertas, a vegetação aqui bem distante, tá? E você olha e diz assim, eu acho que tá seguro, tá firme. Ali passava água, querido. Ficou só aquela argila. O que vai acontecer? Você vai tentar. A prof que já fez essa experiência. Se deu mal, teve que ter um guincho para tirar. Mas aí a gente vai tentar pisar. A gente estava fazendo coleta, né? Uns registros. E aí a gente vai pisar. Afunda. Então, em determinados ambientes, você vai ter essa impressão. E ela vai ficar ali. Ao longo do tempo, essa impressão vai começar a se depositar, né? Os sedimentos, mas vai ficar aquela impressão, o molde. E aí você consegue visualizar e você perceber. É uma pata, é uma cauda, é a parte do dorso do animal, é a parte da arcada, né, dentária, enfim. Tá? Aí você vai fazendo suas inferências de acordo com essas observações e esses registros. Vamos seguindo? Então, primeiro é a modelagem, só que a modelagem ela pode ocorrer de 3 formas, presta atenção. Você tem a modelagem onde você vai ter somente a parte externa do organismo sendo registrado ou a parte interna. Olha aqui para mim, presta atenção aqui. Vamos imaginar uma concha, né, para a gente ficar num exemplo mais tranquilo. A concha, se o animal morreu, aí a concha estava, aqui é o solo. A concha está aqui, os sedimentos vão ficar se depositando sobre essa região. Então, o molde vai ser externo. Pode acontecer que essa concha, né, desse animal fique para cima. E aí os sedimentos vão ficar, né, forçando essa região interna. Então, você pode ter o registro tanto da parte externa ou da parte interna do animal. Depende da colocação, da posição em que ele foi fossilizado. Tá certo? E aí, professora, também tem ali que a gente viu, olhei ali no slide, que tem o contramolde. E o que é esse contramolde? É o molde do molde. Como assim, professora? Então, existem estruturas que eles vão, por exemplo, ao sedimento, ele foi e uma parte do organismo ficou ali, se decompôs todo. Só que você tem a parte interna e interna. Quando você acha, você faz o registro e você vê o contramolde. É como se fosse 2 partes, tá? E aí você tem o contramolde da parte desse ser vivo, que pode ser qualquer uma estrutura, certo? Mas vestígio de nada orgânico você vai ter ali, só a moldura deles, tá bom? Por isso que é chamado de modelagem. Perfeito? Vamos ver a próxima? Olha lá. Nós temos o processo de mumificação. Quem nunca assistiu filmes, né? Os restos dos organismos preservam-se total ou parcialmente, normalmente em materiais como o âmbar e o gelo, né? Que o âmbar é aquela resina fossilífera que a gente falou ali anteriormente. Então, esses eventos, por exemplo, pode até me jogar aqui do cantinho de novo. Ai.
Pode acontecer, né? A gente falou ali do âmbar na outra imagem, então você vai ter o registro dele, do animal todo inteirinho. Vai acontecer o processo de polimerização desses extratos saídos do caule dele, vai ficar ali o âmbar, formou a resina fóssil, perfeito? E no gelo, professora? Ou você pode ter um animal que, ao se deslocar nesse ambiente, caia sobre um ambiente que ele vai congelar automaticamente. Ele entra num ambiente com temperaturas baixíssimas e ele congelou. E aí você tem, por exemplo, vamos dizer que aconteça como é que agora eu esqueci o nome da palavra. Quando o gelo cai, menina, fugiu. Mas você sabe, né? Vai caindo, deslizando o gelo todinho, vai cair sobre aquele sedimento, o animal ficou ali, dentro da água, todo congelado e ao longo do tempo passou. Então, esse processo de congelamento animal vai ficar todo inteirinho. Então, são registros raros de acontecer, mas acontece, ainda bem que acontece, porque aí a gente consegue ter todo o organismo. Pode acontecer com planta? Pode, tá? E esses registros inteiros, aí a gente tem a peça inteira do quebra-cabeça, vamos dizer assim. Quando a gente encontra só um pedaço aqui, em uma outra área distante, alguns metros ou mais, você encontrar outra estrutura, porque a gente sabe que na rocha, as rochas elas têm movimento e ao longo do tempo elas podem se distanciando, né? Então você pode encontrar um pedacinho aqui, outro pedacinho ali, e aí vai ficar mais difícil para você afirmar se essa estrutura pertence àquilo que você achou anteriormente, tá bom? Vamos seguindo. Mineralização. As partes duras dos organismos, como ossos e conchas, desaparecem ficando no lugar deles os minerais. São transportados em águas subterrâneas, como os troncos das árvores. Então você tem o processo de mumificação, processo de mineralização, onde você vai ter só a impregnação dos minerais contidos naquela estrutura daquele organismo vivo. Você vai ter a modelagem e, por último, prof, você vai ter as marcas fósseis, que são pegadas, marcas de reputação ou até fezes fossilizadas. Aí nessa imagem a gente tem aí as estruturas muito bem desenhadazinhas, né? Pode ser de um jabuti pré-histórico, pode ser, não sei, de algum animal aí com essa carapaça, tá bom? E o interessante é as riquezas dessas informações que esses registros nos trazem, né? Então a gente consegue ir avançando, montando quebra-cabeça, sabendo. A gente vai falar do Brasil aqui, tem muita coisa que foi descoberta que a gente fica assim, meu Deus, mas como é que esse animal vai parar aqui? Né? Como é que pode um negócio desse? Para ver essa riqueza, né? Vamos lá? Joga lá no quadro, tipos de fósseis. Então, presta atenção, a gente falou sobre os processos de fossilização, que são a modelagem, né? Os registros, as marcas fósseis, falamos da questão da mumificação, mineralização. Agora nós vamos falar como que esses são classificados. Então, nós temos duas classificações. Ou esses registros são somados somatofóssil, tá? E o que eles são, professora? São os fósseis de organismos do passado, o resto somático, por exemplo, como os ossos, carapaças, folhos, troncos, enfim. E a gente vai ter também, olha lá, os icnofósseis. Esses icnofósseis, eles vão demonstrar para a gente uma atividade desse animal. Ou seja, um registro em forma de pegada, tá? De túneis, marcas de dentadas, ou seja, então aí ele vai mostrar para mim se eu tenho uma formação dos dentes ou a marca da dentada, eu consigo saber se era um animal carnívoro, do que ele possivelmente poderia estar se alimentando, o tipo de ambiente que eu encontrar essa pegada, eu vou descobrir que tipo de deslocamento esse animal tinha, estava exercendo, o que ele era, que a gente tem um registro aí nessa imagem de animal com os 3 artériozinhos. Tá? Então, a gente consegue já diminuir muito e saber que tipo de animal você está tratando. Ah, um animal com 4 patas, animal com 5. Aí a gente vai diferenciando cada um desses grupos, tá bom? Então, você tem ou o somatofóssil, onde você vai ter os registros, tá? De ossos, as estruturas, né? Chamadas de somáticas, que fazem parte do corpo desse animal, ou algum registro que vai dar uma impressão de como que esse animal se comportava no seu ambiente, que é chamado dos icnofósseis. Tá bom? Vamos seguindo?
E a importância, prof, de se estudar a questão fossilífera, da formação desses fósseis para nós? É através desses estudos, galera, que você pode conhecer melhor a história do nosso planeta em tempos longínquos, remotos, identificada pelos vestígios que marcaram a época denominada, né? Cada período. A gente tem aí, quando a gente estuda geografia, o período Cretáceo, Jurássico, aí tem tantos érons, né? Que a gente vai estudando e aí a gente sabe que para cada um desses períodos, né? Cada uma dessas eras, Cenozoica, Paleozoica, você tem um avanço e você tem essa classificação justamente porque você tem o quê? Esses registros fósseis, tá bom? Vamos seguindo. Os fósseis são uma importante ferramenta de estudos entre os biólogos, arqueólogos, paleontólogos e geólogos, pois revelam as transformações que ocorreram nos seres vivos e no próprio planeta. Presta atenção aqui que a gente tem várias áreas da biologia. O biólogo, ele vai estudar aquilo que está vivo, ele vai dar os indicativos comportamentais para o tipo de dentada, para o tipo de pena, para o tipo de pelo. Então, ele vai tentando categorizar o tipo de comportamento desse organismo, tá bom? O paleontólogo escava, vai limpando, vai achando esses registros fósseis. Aí, o geólogo vai estudar o tipo de sedimento que esse organismo foi encontrado, né? E aí, sempre com aquela demarcação do carbono 14. Esse carbono 14 é batata, né? Quando cai, fala questão no Enem, falando sobre registros fósseis, eles jogam para o carbono 14. Aí eles podem jogar qualquer outro carbono, que aí você vai dizer, não, é carbono 14, que me dá a datação perfeita, através do estudo geológico, de que ano, que período esse ser viveu, habitou essa terra. Tá bom? E aí, a partir daí, você vai construindo. Então, galera, lembra na nossa aula anterior? Lembra da história do Darwin, né? Estava meio deprimido, ali, se ele falava, continuava falando das ideias deles ou não, mas encontrou um amigo dele, o Wallace, e aí somou forças. Então, na vida, é assim, a gente não pode ficar só. A gente tem que estar sempre avançando, sempre, para poder dar continuidade no que nós queremos, tá bom? E agora a gente vai falar sobre os fósseis no Brasil, vamos lá? Vamos ver aqueles registros bem legais. Então, olha lá. No Brasil já foram encontrados ossos, dentes, ovos, pasmem, pegadas e fezes de dinossauros aqui no Brasil. Sendo que as principais regiões de sítios paleontológicos são localizadas no estado do Ceará, Paraíba, Pernambuco, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Perfeito? Em 1935, na região da cidade gaúcha de Santa Maria, foi encontrado o dinossauro mais primitivo já descoberto no mundo, galera. O Staurikosaurus prece, ou Prece, que viveu há 220 milhões de anos. Galera, esse Staurikosaurus, ele tinha essa posição aí, né? Deixa eu ficar aqui do lado dele. Aí faz o registro aí, nossa, né, mano? Que lindo esse bicho. Olha, ui. O Staurikosaurus tinha hábitos, né, carnívoros, as patinhas, né, e ele andava aí com as patas posteriores, tá? Então, esse foi um registro no sul do nosso estado, do nosso país, Santa Maria, e isso foi dando, né, condições para a gente fazer essa construção desse conhecimento aí na nossa região. Olha lá o outro, pode me tirar? Aí, os pesquisadores da Universidade Federal do Mato Grosso conseguiram resgatar uma árvore conífera. A gente sabe que coníferas são os gimnosperma, aquelas com semente nua, né? Fossilizadas, pertencentes ao período Cretáceo. Olha o tempo, hein, galera? 145 a 65 milhões de anos atrás, encontrado no subsolo de uma fazenda. Então, é o que a gente falou lá na aula anteriormente. Quando você está revolvendo, você está fazendo derrubadas, algumas limpezas de alguma área para poder mudar a sua cultura de um canto para outro, né? Que aí a gente vai ver isso lá em Belezia, tá bom? E aí a gente tem, então, pode encontrar algum desses registros. E eles fizeram essa descoberta lá em Mato Grosso do Sul.
A quantidade de ossos encontrados revela que o Brasil era mesmo abundante em saurópodes, especialmente do grupo dos titanosaurídeos, que são os dinossauros, né, gente? Destaque-se também a ocorrência considerável de pterossauros. Como meu filho vê um negócio desse, ele fica doido. Mas vamos lá. Fósseis de animais gigantes que viveram no Brasil há milhões de anos estão sendo encontrados no Acre durante escavações para a reforma de uma rodovia. Então a gente tem, quem conhece a Universidade do Acre, consegue fazer essa visitação e encontrar esses registros aí maravilhosos que até serviram de base para os filmes do Steven Spielberg, né? Com a arcada, né, dentária da mandíbula que foram encontrados nesse período aqui, tá? São mais de 5.000 peças, sendo 800 foram encontradas durante essa obra da BR-364, que liga a capital Rio Branco à cidade de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. Aqui a gente está vendo o crocodilos, né, que viveram nesse tempo aqui, o Purosaurus, né? Esses animais, eles eram gigantescos. A gente vai mostrar para você aqui a imagem de um deles. Mas antes, vamos falar sobre esse registro também de uma das peças do acervo acriano, que é o osso da perna de um toxodonte. O que era isso, professora? É um antepassado dos atuais hipopótamos africanos. Meu Deus do céu, como é que um antepassado do hipopótamo de um animal lá da África veio parar por aqui, né? Então, esses animais, eles vão ocupando os espaços e vão se dispersando, vão caminhando e vão, enfim, tá? Aí a gente vai estudar ainda mais pra frente de questão das derivas, enfim. Certo? O mais temido predador desse período era um réptil, o Purosaurus, que é aquela imagem que a gente mostrou. E aí a gente tem aí, ó, o Purosaurus brasiliensis, que podia chegar a atingir aí 12 metros, tá? A gente sabe que existem especulações de serpentes aqui na região amazônica, né? Nunca foi feito um registro fotográfico desses animais. Acredita-se que pode ter serpentes, no caso das boídeas, né? Sucuris, jiboia, com essas dimensões, mas não tem ainda nenhum registro para comprovar isso. Especulações existem. E aí tá aí o Purosaurus brasiliensis, que foi esse achado, e a cabeça, o crânio do bicho é enorme. Cavernas feitas por animal gigante achado em Rondônia. Uma equipe da CPRM achou a primeira paleotoca da região amazônica em Ponta do Abunã, em Rondônia. Galera, essas paleotocas tinham 3 metros, tá? 3 metros de altura por 2. E elas chegavam a uma extensão de mais de 100 mil metros ali para dentro, tá? Então, eles acreditam que quem escavou, presta atenção, esse achado aqui foi feito em 2010. Só que eles não estavam com tempo suficiente para fazer esse trabalho. O que eles fizeram? Voltaram em 2015. E aí eles constataram que era uma paleotoca, se tratava de fato de uma paleotoca, que era de uma preguiça gigante que viveu aqui. Olha lá, bichinhas. Preguiças gigantes mediam até 6 metros e pesavam em torno de 1,5 toneladas. Imagine, galera. Na época em que os túneis foram escavados, não havia ali floresta. A região era uma extensa savana habitada por animais gigantes, como mastodontes e jacarés, né, como o Purosaurus que nós mostramos, de grande porte, além de preguiças. Você imagina, agora aqui para mim, você imagina uma situação dessa. Você está andando, né, lógico, acabou de falar que não tinha floresta nessa época, né, as florestas estavam mais... Mas imagina você estar andando e encontrar com um animal desse porte. 6 metros, né? Quando você encontra um tamanduá, você já se assusta, tamanduá bandeira. Ele vem tão mansamente, quando de repente saiu aquele enorme, aquele volume, aquela cauda exuberante maravilhosa. Mas, galera, então, olha só. Essa aula, muito legal, sobre os fósseis, a gente vai parar por aqui e aí a gente vai fazer aquela nossa revisãozinha, tá bom? Caso você tenha perdido piscou alguma coisa. Beleza? Tchau!